Meus queridos e amados, um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus nos conceda um dia maravilhoso e abençoado na sua santa e poderosa presença. Meus queridos irmãos, gostaria de meditar nesta manhã um texto bíblico que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do verso 54 até o 60. Algo que para meditarmos concernente à Igreja de Cristo. Diz-nos assim: ouvindo eles istos, enfureceu-se nos seus corações e rilhava os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos aos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos unânimes e arremeteram contra eles. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E então ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não nos imputes a este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Queridos irmãos e amados e ouvintes da palavra do nosso bom mestre, a Igreja de Jesus, ela não anda paralela com o mundo, ela anda contra o mundo. Ela anda em caminho oposto ao mundo. O próprio Jesus diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Palavras de Jesus: o mundo vos odiará, porque primeiro odiou a mim. O evangelho que nós vimos hoje pregar em alguns lugares por este país afora não tem nada a ver com este evangelho de Cristo. O evangelho da renúncia. O evangelho que diz que quanto mais perto de Deus você se aproxima, mais o mundo lhe odeia. Você vai ser apedrejado, injustiçado. Estevão testemunhando de Jesus, como os homens não podiam pará-lo, no duelo verbal não podia vencê-lo, porque o espírito que estava sobre ele era o espírito da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, um espírito de poder, não um espírito de covarde. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem e de poder. Como eles não puderam subverter Estevão, eles arrumaram falsas testemunhas, compraram, subornaram pessoas para testemunhar contra Estevão, dizendo que Estevão estava falando mal da lei, mal de Moisés, mal de Abraão. Inventaram mentiras, calúnias para o difamá-lo e levaram a presenças dos governadores e juízes da época para condená-lo.
Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. Você que está aí me ouvindo, você está disposto ou disposta a ser caluniado ou apedrejado? Alguém levantar contra testemunha falsa contra você porque você prega o verdadeiro Evangelho, porque você não anda de braço dado com o mundo? Hoje muitas pessoas se aliam ao mundo para não ser caluniados, para não ser apedrejados. Fazem aliança com pessoas erradas, fazem aliança com as lideranças mundanas e dizem que está pregando o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho de Cristo não tem nada. E olha que Estevão sendo apedrejado. Em meio a tudo isso, irmãos, olha para você ver a diferença de quem serve a Deus e de quem usa o nome de Deus. A Bíblia diz que ele ajoelhou-se e clamou a Deus e disse: Pai, não impute a esses homens a este pecado. Não é para qualquer um, irmãos. O Evangelho de Cristo não é para qualquer um. É para aquele que odeia verdadeiramente o mundo e renunciou a ele completamente. Pode alguém, meus irmãos, estar sendo apedrejado diante de multidões, ele sabendo que nada fez de errado, nada, simplesmente estava cumprindo a vontade de Deus e sendo apedrejado. Agora, olha a diferença, irmão, do espírito que está sobre este homem e do espírito que está sobre alguns homens por aí afora que dizem que fazem a vontade de Deus. Em meio àquelas pedradas, ele ajoelhou-se e clamou aos céus. Intercedeu pelos seus algozes. Ele intercedeu pelos seus algozes, por aqueles que o estavam apedrejando. Há uma diferença enorme nesse evangelho que esse povo prega hoje. Porque qualquer coisa que falam contra eles, irmãos, eles se levantam contra você com uma fúria terrível. Vão na justiça. O que tem de cristão levando outro cristão à justiça não é brincadeira. Falam mal um dos outros. A igreja A fala mal da igreja B. A igreja B fala mal da igreja C. O pastor A fala mal da igreja. O pastor fala mal dos seus próprios colegas. Porque eles querem, meu irmão, engajamento nas redes sociais. Eles querem contratos financeiros altíssimos. Eles querem se aparecer. Mas não querem pagar o preço por pregar o verdadeiro evangelho. E a Bíblia diz que o maior algoz de Estevão, um jovem por nome Saulo, estava ali, apoiando tudo aquilo. E mais tarde, Jesus teve um encontro com esse rapaz. Jesus teve um encontro com esse moço por nome Saulo de Tarso e o mudou completamente. E Jesus não se esqueceu o que ele tinha feito, como ele tinha assistido à morte de Estevão. Depois dele se convertido, tempos depois, Jesus disse para ele: tu vai ver o quanto se importa sofrer por amor à minha obra, por amor à minha palavra. E ele sofreu na pele o que é sofrer por amor a Cristo. Aquilo que ele consentiu, vendo um jovem sendo apedrejado, ele passou pelo mesmo caminho e muito pior ainda. Porque, irmãos,
O verdadeiro evangelho, ele não anda de braço dado com o mundo. O mundo odeia aquele que anda com Cristo. Quanto mais perto de Cristo nós chegamos, mais o mundo nos odeia. Mais vão tentar nos parar, caluniar, difamar. Vão comprar testemunhas para testemunhar contra nós, contra aqueles que ministram a palavra do bom mestre. Vão fazer de tudo para tentar nos parar, mas ninguém para a igreja de Cristo. Ninguém para a igreja de Cristo. Estevão morreu, mas a igreja continuou, o evangelho continuou sendo pregado. Muitos apóstolos morreram naqueles dias, mas a igreja não parou. O evangelho continua a ser pregado e continua até hoje e continuará até Cristo vir buscar a sua igreja. Mas a igreja de Cristo, irmãos, não se alinha com o mundo, não se adapta, meu Deus, aos costumes do mundo, à direção do mundo, à doutrina do mundo. Ela anda o oposto ao mundo. Mas estamos observando nos últimos tempos pessoas que dizem que falam de Jesus, que amam Jesus, que pregam Jesus, mas andam de braço dado com o mundo. Fujam desse tipo de pessoas, fujam desses obreiros, fujam dessas igrejas que andam de braço dado com o mundo, quer andar com Cristo, mas quer também andar com o mundo. Esse não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Nós estamos em cima do mundo. Só vamos sair daqui ou morremos antes ou então quando Jesus vir buscar a sua igreja. Mas não devemos nos adequar, meu irmão, aos padrões do mundo, a ser aliado com o mundo. O mundo vai nos odiar, vai nos apedrejar, assim que tiver oportunidade. Todas as vezes que nós nos levantarmos contra o que é mundano dentro da igreja, sempre alguém vai se levantar contra. Mas confie no Deus que te chamou. Confie no Deus que te preparou. Não berganhe a sua chamada. Não troque a unção que está sobre a sua vida, com medo de pedradas ou de calúnias ou de difamações. Siga em frente e faça a obra do bom mestre. Siga em frente, pregando que Jesus vem buscar a sua igreja. Os redimidos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que não venderam a sua alma para o diabo e nem tampouco vendeu a sua palavra. Confie em Deus. Confie a sua vida em Deus. Confie os seus projetos, os seus planos no Senhor, que Ele saberá resolver as situações adversas. Ele saberá lhe dar direção para você resolver problemas insolúveis, para sair de situações terríveis, de ciladas malignas de Satanás. Deus lhe dará estratégia e sabedoria, como Jesus fazia. Lembra que botavam Jesus em aperto, ele saía que as pessoas nem sequer percebiam. Quando tentarem botarem você num aperto, numas estratégias nessas diabólicas, Deus lhe dará sabedoria e graça para que você saia sem ofender ninguém, sem machucar as pessoas, sem pagar o mal com o mal. Sempre retribua com o bem o mal que fizerem a você. Esse é o Evangelho de Cristo. Que Deus nos dê força para continuar fazendo a sua obra e levando a sua santa palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém e amém.